versículo 10, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui neste culto, na tua casa, na noite deste domingo, e nós queremos te pedir, Senhor, que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, que nós venhamos desaparecer e o Senhor venha aparecer nesta noite, Senhor. Nós queremos te pedir que a partir desse momento o Senhor possa nos falar através da tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, nos ensina para que nós possamos sair saciados pela tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Se as palmas são do Senhor, tem que ser mais forte, amém? Irmãos, eu quero pregar aqui com o tema crise de identidade. Amém? Esse tema que eu vou trazer hoje, eu quero falar a respeito da igreja, né? Muitas pessoas se perguntam, mas o porquê da igreja? Por que será que existe a igreja? Quando a igreja foi fundada, formada, quando aconteceu a fundação da igreja no Brasil, né? Nós temos várias perguntas, não feitas só por nós, mas também pelas pessoas que estão lá fora. Porque as pessoas que estão lá fora, elas acham que as igrejas são como empresas, né? Elas pensam que as igrejas são como negócios para arrecadar fundos, e nós temos que ter base, né, para saber falar o que é a igreja, amém? Primeiramente, essa palavra igreja é um termo grego, e esse termo grego, ele é chamado de eclésia, a igreja eclésia, e a definição, o significado desse termo é assembleia ou congregação, né? Assembleia, juntamento de pessoas, congregação de pessoas, isso que significa o termo igreja. Quando então surgiu na igreja? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor era anunciada através dos profetas, era anunciada por Jesus, mas não existia igreja. Existiam as sinagogas que eram dominadas pelos fariseus, mas não existia a igreja. Quando então formou-se a igreja? Abra comigo em Atos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Aqui nesse exato momento, estavam reunidas aqui aproximadamente 120 pessoas, orando já há 10 dias, e especialmente no dia de Pentecostes, né, aconteceu que o Senhor cumpriu a promessa que Ele tinha feito para os discípulos em João 14, Ele permitiu, né, que o Espírito Santo viesse sobre a terra, e o Espírito Santo veio, né, e encheu todos os discípulos que agora eram apóstolos, testemunhos oculares de Jesus. A partir desse instante, nesse momento, foi fundada a igreja. O interessante aqui, meus irmãos, que a igreja não foi fundada por nenhum dos apóstolos. Não foi Pedro que diz, agora eu vou fundar uma igreja. Não foi João que diz, vamos abrir uma igreja. Não foi ideia de nenhum ser humano. Foi o Espírito Santo de Deus
quem fundou a igreja. Foi o Espírito Santo de Deus que, a partir daquele instante, abriu, inaugurou a igreja na terra. Então entenda, a igreja não é de homem, a igreja não é de presidente, de vice-presidente, a igreja não é de alguém que funda, a igreja é do Senhor, foi fundada por Ele, a igreja é dele. O Senhor não estava formando aqui uma religião. Eu vou formar uma religião, o cristianismo. Não, o Senhor estava formando a sua igreja, a sua noiva. Amém? Amém. Então foi nesse instante, contando de Gênesis até esse momento, o ano exato da fundação da igreja foi no ano de 3761. Foi o ano que nasceu a igreja. Mas no Brasil foi diferente, As raízes do evangelho chegaram até o Brasil através do catolicismo romano, mas aconteceu que chegou também o protestantismo no Brasil, e o protestantismo no Brasil aconteceu no dia 7 de março de 1557, quando chegam no Brasil os primeiros missionários calvinistas da igreja reformada francesa. Os missionários calvinistas chegam trazendo o protestantismo, o evangelho verdadeiro no Brasil. Mas só no ano de 1630 foi fundado o primeiro templo evangélico no Brasil. Ano de 1630 aconteceu a primeira fundação do primeiro templo evangélico no país, no Brasil. Desde então, o evangelho cresceu, e as estatísticas dizem que o país onde o evangelho mais cresce é o Brasil. Hoje o Brasil tem quase 60 milhões de evangélicos, segundo estatísticas do IBGE. Então no Brasil aconteceu nessa data, meus irmãos. E talvez você pode se perguntar, como também as pessoas do mundo perguntam, mas por que existe a igreja? A igreja existe só para mim ter que ir para lá, dar o meu dízimo, obedecer a um tanto de regras? Não, existem duas razões específicas de um porquê existe a igreja. Tá? A primeira razão é a seguinte: a igreja existe para manter comunhão entre os irmãos. Quando foi fundada a igreja em Atos dos Apóstolos capítulo 2, foi para isso, para que aqueles cristãos que tinham se convertido, que tinham sido alcançados, tivessem um lugar para congregar, tivessem um lugar para se reunir e manter comunhão entre si. Porque o evangelho não é individual. Não é individual. O evangelho é para nós, para a igreja, em grupos. O evangelho não é individual, porque se fosse individual, você poderia aceitar Jesus e viver na sua casa. Mas o evangelho é para você compartilhar, estar em comunhão com segundos e terceiros, estar em comunhão com seus irmãos. É para isso o evangelho, amém? Então a primeira razão da existência da igreja é para manter comunhão entre os meus irmãos. Segunda razão da existência da igreja, para dar testemunho de Cristo. A igreja existe para testemunhar de Cristo, ou seja, as igrejas têm que ser cristocêntricas, têm que anunciar Cristo, não anunciar prosperidade, não anunciar bênção. A maior função da igreja é testemunhar. A igreja existe na terra para dizer que o Senhor não está morto, que Ele morreu sim, mas Ele também ressuscitou. A igreja existe na terra para dizer que Ele vai voltar, que Ele foi, mas Ele volta para buscar a sua igreja. Para isso é a razão, para testemunhar, para pregar as boas novas, para anunciar Cristo na terra. Vamos abrir, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, antes de chegar nas epístolas de João, você encontra a epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aí,
a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha aí o que o Senhor está nos dizendo, que nós somos a nação eleita, chamados para proclamar as virtudes, os atributos, a graça, a misericórdia de Deus para esse mundo. Então, se um dia te perguntarem qual é a razão da existência da igreja, primeiro, manter comunhão entre os irmãos. Segundo, dar testemunho de Cristo. Amém? Mas o que a igreja é? O que é a igreja? A Bíblia fala o que é a igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. O que a igreja é? O sal da terra. E o Senhor usa aqui uma figura de linguagem, irmãos. Não é literalmente, né? Porque a Bíblia tem algumas, ela tem algumas linguagens, né? Linguagem literária, alegórica e figurativa. São 3 tipos de linguagens contidos na Bíblia. E o Senhor está usando aqui uma figura de linguagem. Vós sois o sal. Naquele tempo, né? As coisas eram conservadas, as carnes eram conservadas através do sal. Quando o Senhor fala que a igreja é o sal da terra, o Senhor está dizendo que é por nossa causa que o mundo ainda está sendo conservado, que é por vossa causa que ainda existe esse mundo. Não entendi. Olhe lá em Gênesis que você vai ver, quando o Senhor estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão vai e diz: olha, Senhor, se existir 10 justos lá em Sodoma, o Senhor vai destruir. Ele diz: não, por amor aos 10 justos eu não vou destruir. Eu não vou destruir. Então o que o Senhor fez para destruir Sodoma e Gomorra? O Senhor tirou Ló de lá. O Senhor tirou Ló e sua família para destruir Sodoma e Gomorra. Então é isso que vai acontecer. A igreja está conservando este mundo. Quando Deus tirar a sua igreja da terra, vai acontecer a ira de Deus, vai acontecer a sentença de Deus. Deus irá destruir este mundo. Você é o sal. Olha para o seu irmão e diga: você é sal. Olha o que diz no mesmo versículo: se o sal for insípido, para que presta? Se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Já comeu uma comida sem sal? Já experimentou? Para tudo precisa-se do sal. Então o sal tem a sua extrema importância. Você é o sal da terra, amém? Segundo o que a igreja é, capítulo 5, versículo 14 do mesmo livro de Mateus, olha aí. Vós sois a luz do mundo. Segundo a igreja é a luz do mundo, ou seja, Deus colocou a igreja para resplandecer. A igreja para resplandecer, meus irmãos. Você consegue entender? Esse mundo está em trevas. Espiritualmente falando, esse mundo está em trevas, está na escuridão. A igreja serve para clarear, mostrar o caminho para essas pessoas. Quando nós ligamos a luz, nós podemos compreender e ver as coisas. Quando nós ligamos a luz, nós podemos ver o caminho. Então é para isso que serve a igreja, para resplandecer o Senhor, para resplandecer o Evangelho, a fim de que os ímpios consigam enxergar a maravilhosa luz do Senhor, a fim de que os ímpios consigam ver que existe um caminho para a salvação. Então você nasceu para resplandecer. A igreja é a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. A igreja tem que brilhar. Eu entendo que eu tenho que brilhar. Eu entendo que eu tenho a obrigação e o dever de brilhar. Eu tenho, como cristão, eu tenho que brilhar. Eu não posso andar em trevas. Eu não posso andar nas trevas. Eu tenho que brilhar.
E brilhar aonde? Brilhar aonde eu convivo, brilhar no meio da minha família. Eu tenho que resplandecer no meio da minha família, eles têm que enxergar a luz em mim. Aonde que eu tenho que brilhar? Lá no meu trabalho, no meio dos ímpios, no meio dos pecadores, dos prostitutos, dos viciados. Lá eu tenho que resplandecer. Já viu quando a gente olha para você e diz: olha, tu é crente? Por quê? Eu vi um brilho diferente em ti. Essa pessoa está resplandecendo. Está resplandecendo o Senhor. Você tem que brilhar, irmãos. Você é a luz, você tem que brilhar aonde você for. Amém? Terceiro, o que a igreja é? A igreja é o corpo de Cristo. Vamos abrir Efésios capítulo 1. Efésios capítulo de número 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, né? Mais uma vez, Paulo está aqui usando uma figura de linguagem. O Senhor é o cabeça, nós somos o corpo. O Senhor é Ele que é o sumo pastor, o sumo sacerdote. É Ele quem dita as regras, é Ele que é o Senhor, é Ele que é o rei, é o cabeça, né? Não é da cabeça que parte, né? Tudo que o corpo procede, né? Na sua cabeça está o seu cérebro, e através do cérebro que você sente dor, sensibilidade, você consegue falar, você consegue se locomover. Quando acontece morte cerebral, uma pessoa já está morta. Paulo está usando a figura de linguagem. Ele é o cabeça, é Ele quem dita as regras, é Ele quem fala, e nós como corpo temos que obedecer o cabeça. Nós como corpo temos que fazer aquilo que o nosso rei, o nosso Deus, o cabeça, está ordenando. E Paulo fala mais em outra passagem: como você pegará um membro do corpo e levará à prostituição. Ou seja, um membro do corpo de Cristo tem que estar em santidade, porque se trata do corpo de Cristo, da noiva santa adornada. Eu entendo que eu só posso fazer parte do corpo se eu estiver em santificação, se eu me santificar, porque a partir do momento que eu não busco a santidade e vivo a vida de promiscuidade, eu não faço mais do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é santo, Ele é santo, amém? O que a igreja é? O sal da terra, a luz do mundo, o corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, lá em Atos capítulo 2, você pode abrir comigo aí? Atos dos Apóstolos capítulo 2. Nós vamos ver, como já foi dito, o nascimento da igreja. A igreja nasceu aí, né? E nós taxamos essa igreja como igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja. Foram os nossos primeiros irmãos em Cristo, as primeiras pessoas que ouviram o Evangelho, morreram pelo Evangelho. Então, a igreja primitiva, ela é um exemplo. Quando o Senhor fez questão de deixar aqui, no livro de Atos, como vivia a igreja primitiva, é para nós nos espelharmos nela e aprendermos. Porque a igreja primitiva tinha uma identidade de Cristo, identidade de servos do Senhor. A igreja primitiva tinha uma identidade, nada podia mudar a identidade dela, identidade de servos, né? E como era essa identidade? A gente vai acompanhar agora.
capítulo 2, versículo 43. Eu quero aqui relatar 7 características da identidade da igreja primitiva, tá? Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha aí, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Os apóstolos pregavam e eles diziam: é isso que nós vamos obedecer. Os apóstolos ensinavam a palavra, ninguém dizia: não, mas está errado. Pedro está errado, não podia falar isso para mim. Eu não vou obedecer o que Pedro está falando. Perseveravam naquilo que estavam sendo ensinados. Não eram rebeldes, não queriam fazer o que eles queriam fazer. Eles ouviam a doutrina e perseveravam em obedecê-la. Por quê? Porque os apóstolos eram os seus líderes. Nós temos que aprender a ouvir os nossos líderes, perseverar na doutrina que temos aprendido. Se alguém chegasse para um dos convertidos e dissesse assim: olha, vamos ali, porque ali apareceu um outro Cristo, ninguém ia. Sabe por quê? Porque perseveravam na doutrina. Ninguém conseguia contaminar, porque tinham palavra, tinham doutrina, eram doutrinados, respeitavam e honravam as doutrinas que eles aprendiam, as doutrinas dos apóstolos. E tem gente assim, porque a igreja A ou B está fazendo, aí também vai fazer, Maria vai com as outras. Ah, mas ali na igreja fulana liberou isso, eu também vou fazer. Ah, porque agora modernizou, aí eu posso fazer. Pode modernizar, pode tentar usar a Bíblia para pecar, mas a Bíblia não muda. Ela tem verdades absolutas, verdades imutáveis. Eu não entendo, irmão. Tem gente que está uma bênção, está dentro da igreja, está uma bênção, está trajado decentemente, está vestido decentemente, tem comportamento decentemente, aí amanhã decide sair dessa igreja e ir para aquela. No outro dia está parecendo o quê? Uma pessoa do mundo, parecendo um cara de palhaço, está usando as coisas que o mundo gosta. Por quê? Porque não obedecia, porque amava, mas porque estava dentro de uma jaula. Obedecia porque a igreja pedia para a pessoa não fazer, mas amanhã, por causa que foi para outra igreja, está praticando tudo aquilo que antes não fazia. Esses crentes não eram assim, eles tinham firmeza, eles tinham convicções. E se hoje fundasse uma lei no Brasil de todas as portas se fecharem, hein? De nenhuma igreja mais ficar aberta, como seria você, meu irmão? Amanhã você iria fazer o que você queria? Ou você ia continuar naquilo que você tem aprendido aqui nesse altar? Você iria continuar seguindo a Cristo de verdade? Persevere na doutrina, não abra mão da palavra de Deus, não modernize o Evangelho, mas persevere na palavra dele. Eram obedientes, eram submissos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segunda característica da igreja primitiva: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão. Como eu falei, a igreja, a maior razão da igreja é ter comunhão com os meus irmãos. Quando você vem na igreja, você não vai encontrar alguém como tu. Na igreja existem tantos tipos de pessoas. Na igreja tem gente boa, mas tem gente ruim. Na igreja tem gente firme, mas tem sentimental. Na igreja tem gente que não pode ouvir uma palavra que já quer se entristecer e ficar com raiva. Na igreja tem gente que qualquer coisa fica odiando o irmão. Na igreja tem gente que faz qualquer tipo de coisa para não ter comunhão com os outros. Todo tipo de gente tem na igreja. E quando o Senhor te chamou, não foi para você odiar o irmão ou se afastar dele. Deus te chamou para você ter comunhão com ele.
me prove que você é mais perfeito do que seu irmão. Agora me dê uma prova que você é melhor do que ele. Me diga que você é melhor do que ele, então eu vou te dar razão. Mas você não é, você também é pecador, você também é falho, você também erra. Então não julgue o seu irmão. Deus te chamou para ter comunhão com Ele. Nós somos uma família, meus irmãos. É muito bom cantar o hino. Uma família vivendo um compromisso, né? Viva o que você canta. Viva. Ame o seu irmão, né? Engraçado. Nós somos uma família. Nós somos o corpo, a noiva de Cristo. Quando você casa, você não vai encontrar um marido perfeito. Você não vai encontrar uma mulher perfeita. Mas por que você permanece casado? Porque você fez um compromisso com aquela pessoa. É verdade ou não é? Quando você vem para a igreja, você faz um compromisso de servir a Ele, de estar junto com seu irmão em Cristo Jesus. Então você tem um compromisso de superar suas falhas e as falhas deles juntos, dentro da casa do Senhor. Enquanto eu tiver um papel de acusador na minha mão, eu não cresço, eu morro espiritualmente e ainda prejudico aqueles que querem crescer. E ainda prejudico. Olha o que a Bíblia nos ensina. Eles perseveravam na comunhão, estavam juntos em comunhão, estavam juntos. Isso é comunhão, unidade. Jesus falou que o reino dividido não pode subsistir, não pode. O reino dividido, ele se acaba. Ele se acaba, então nós temos que ter comunhão. Mas eu não consigo, se esforce, porque se você não tiver comunhão com o seu irmão, diz o apóstolo João na primeira epístola, você não pode entrar no céu. Ou seja, uma das características, das coisas que Deus cobra para mim entrar no céu, é eu ter comunhão também com o meu irmão. Terceiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. No partir do pão. Estavam reunidos partindo o pão. Estavam reunidos compartilhando o alimento que eles tinham. Compartilhavam para que ninguém passasse fome. Era uma obra social que realmente era respeitada na íntegra. Estavam juntos no partir do pão. E muitas das vezes, irmãos, eu tenho o poder de orar, de olhar para o meu irmão e abençoá-lo. Eu sei da luta que ele passa, do que ele enfrenta, mas às vezes eu me recuso. E o que eu digo? Eu digo o quê? Eu vou orar para Deus te abençoar. Eu não entendo como alguém que tem o poder de ajudar, tem o poder de ajudar a pessoa, mas simplesmente vira as costas. Eu sinto muito, irmãos, eu sei que todos nós aqui passamos por lutas, mas eu falo de pessoa que tem condição. Tem pessoa que tem condição, pode ajudar o seu irmão, mas não faz. Isso é maldade. Eu não posso considerar essa pessoa como sendo um cristão. Por quê? Porque não quer compartilhar o pão com o próximo. Não quer. E a igreja primitiva, ela compartilhava o pão. Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora Jesus vai falar. Quantas das vezes que tu veio aqui na oração que fazíamos aqui na igreja? O que está falando aqui é que eles estavam juntos em oração. Não está dizendo que cada um orava na sua casa. Eles oravam juntos. Juntos. Quando nós chamamos para você vir orar, não é para você perder tempo. É para você orar junto com a igreja. Quanto mais oração unidos, mais Deus trabalha, mais Deus faz, mais Deus rompe cadeias. Tem muito crente que é como um miojo, irmão, né? Que é as coisas instantâneas.
quer bênção instantânea, né? Mas não quer orar. Não quer orar, né? Vive escorado na oração dos outros. Quando vai em uma igreja, não perde a oportunidade. Quando vê um profeta novo, não perde a chance. Ora por mim, porque a minha vida espiritual não está bem. Não tira um minuto para falar com Deus e quer que o profeta coloque a mão na sua cabeça e você tenha comunhão assim rápido. Não dobra o teu joelho não para ver o que vai acontecer. Quando eu passo mais tempo no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida sentimental, fazendo tudo para mim, eu estou dando prioridade para as coisas, menos para Deus. O nível de oração que eu tenho significa a prioridade que eu dou para Ele, né? Significa aquilo que eu tenho ofertado para Ele. A partir de hoje, irmão, tenha uma vida de oração. Isso não é para mim, isso não é para a igreja, não é para ninguém ver que você está orando. Isso é porque você precisa. A oração é o alimento, é o sustento. A oração é quem faz milagres. Está aqui minha mãe. Quantas das vezes ela não orava por mim? Quantas das vezes ela me chamava para a igreja no meio do caminho e desviava? Quantas das vezes? Mas ela não deixou de orar e acreditar que a sua oração estava sendo ouvida por Deus. Hoje eu estou aqui, fruto de oração dela, orando, perseverando, buscando. Então ore. Quer ver Deus libertar? Ore. Quer ver Deus curar? Ore. Pague um preço em oração, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Estamos orando o quê? Juntos em oração. Olha a qualidade da igreja. Já ouviu falar daquele ditado, né? Mãe de joelho, filho de pé. E as pessoas, elas afirmam, eu quero deixar isso aqui bem claro. As pessoas afirmam, né? Porque tem muitas igrejas que elas têm um ciclo de oração. As pessoas afirmam que o ciclo de oração é a coluna da igreja. Eu discordo. O ciclo de oração é uma das colunas da igreja. Porque a coluna da igreja é Jesus. Porque se a coluna for uma pessoa, vai cair, vai derrubar tudo. A coluna é o Senhor. Mas o ciclo de oração, o grupo de mulheres orando, elas contribuem muito para o andamento da obra e para a sua família também. Amém? Amém ou não amém? Terceiro, olha aí. Na comunhão, partir do pão, nas orações, eles tinham temor. Ai, Jesus. Temor. Antigamente, o crente pensava duas vezes em que pecar. Meu Deus, na hora que eu entrar na igreja, Deus vai revelar para aquela irmã, então nem vou hoje, né? Ele pensava em pecar, porque ele sabia do que ia acontecer. Antigamente o crente pensava antes de botar uma roupa indecente, porque ele tinha medo de Deus vir destruí-lo. Ele tinha temor, e temor não é só medo, é respeito pela autoridade suprema. Eles tinham respeito, reverenciavam. É por isso que as coisas andavam, que as coisas aconteciam por causa do temor. E hoje você vê pessoas dentro da igreja acessando o Facebook, o WhatsApp, né? Você vê as pessoas dentro da igreja sem nenhum temor, sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência a Ele. Falta de respeito é você atender o celular dentro da igreja. Sim, é falta de respeito, sim. Sabe por quê? Quando você entrou, você está o quê? Você está em um culto. O seu culto começou quando você entrou aqui. Depois que você sair, aí você atende seu celular. A não ser que seja uma extrema urgência, mas o meu celular você não vai ver nunca eu atender. Durante todos esses anos que eu tenho de evangelho, eu nunca ousei atender um celular, porque eu estou o quê? Reverenciando a um Deus vivo. Tem que ter temor. As pessoas tinham temor, mas hoje elas não têm mais.
Hoje elas vêm para a igreja com um palmo de saia, parece que até um cinto, né? Hoje elas vêm para a igreja com um decote, mostrando a sensualidade do seu corpo. Hoje as pessoas vêm de qualquer jeito, e quando é um maroto bonitinho de camiseta, né? Com um boné que não tira nem para orar, com aquele sapatozão, né? Dentro da igreja, aquela bermudinha colada, ou então aquela calça do Zezé de Camargo e Luciano, né? É desse jeito, porque as pessoas não têm mais temor. E eu vou falar mais. Perdeu-se tanto o temor que até o ladrão não tem mais temor. Antigamente o ladrão pensava: a igreja eu não vou roubar. Mas agora diz: ele vou roubar. Ele entra, rouba tudo, ainda se benze 3 vezes para dizer que não é pecado. O ladrão perdeu o temor, irmãos. Perdeu o temor, porque entram na igreja e fazem o que eles querem. Olha o que diz: eles tinham temor, respeito, reverenciavam a Deus. Você não veio aqui oferecer culto para o homem, não veio aqui adorar homem, você veio adorar a Deus. Você veio adorar a Deus. Temor fala também de oração. Já viu gente falar com Deus? Pô, cara, bicho, mano, velho, né? Falta de respeito, meu irmão. Deus é o Senhor. Agora entre lá dentro, lá do Tribunal de Justiça, e vai falar com o juiz. Chama ele de cara, chama ele de bicho, de mano velho. Vai preso por desacato à autoridade. Mas com Deus não, quer falar de qualquer jeito. Acha que pode fazer oração, por quê? Porque hoje pode. Tem que ter respeito, meu irmão, tem que ter temor, tem que aprender até a falar com Deus, tem que aprender a referenciar. Olha o que diz Salomão: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, guarda o teu pé. Veio na casa de Deus, não veio na casa da mãe Joana, não entrou numa boate, não entrou no shopping center, entrou na casa do Senhor. Reverencia Ele. Quem pode dizer glória a Deus? Tinham temor. 4, olha, está lá no versículo, aleluias, versículo 43, 4, tinha milagres, sinais que eram realizados pelos apóstolos. Aí você pergunta: olha, os irmãos que são no evangelho mais aí atrás, né? Observa como era a igreja há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Acontecia milagres extraordinários, curas extraordinárias. Não é só essas curas que acontecem hoje, né? Cura que Deus fazia sem nem ao menos tocar na pessoa. Cura que acontecia por quê? Porque tinha reverência, respeito, temor. E hoje a gente não se vê mais, né? Hoje não se vê mais milagres. Os sinais acompanhavam. E às vezes você entra na igreja e bota a culpa: pastor, não está consagrando direito, não está orando direito, porque não foi curado, não consegui ser curado. Mas será que é a culpa do pastor? Será que é a culpa dos líderes? A culpa é da igreja, irmãos. A culpa é nossa. Por quê? Por que não acontece mais os sinais? Por causa da incredulidade. Pensa numa raça de gente incrédulo, é crente. O diabo acredita mais em milagre do que certo tipo de crente. Sério mesmo, o diabo sabe que Deus cura e que Deus faz milagre, mas tem crente que não. Tu ora nele, arrepende o mal, recebe a tua cura, recebe, amém, amém. Amanhã eu vou comprar meu remédio, né? Aí Deus cura, não, mas eu tenho que fazer o exame, porque, né? Vai que ainda vai constatar alguma coisa. Ou Deus curou, Deus não curou, né? Ou seja, a incredulidade da gente é que faz a gente não receber milagre, irmão. É a nossa incredulidade. Para de olhar para homem, para de olhar para a igreja, mas só na igreja que acontece milagre. É mentira, meu irmão. Acontece milagre em qualquer lugar, basta você crer, basta você acreditar, amém?
Uma vez eu estava no hospital, pensa numa dor que deu nas minhas costas, eu falei, eu vou morrer agora. Pensa numa dor, não tinha ninguém, só eu de crente dentro do hospital. Coloquei a minha mão, repreendi, na mesma hora o mal foi embora. Milagre não acontece dentro da igreja. Milagre não é só acontece com um profeta que faz milagre, não. Milagre acontece quando você acredita, quando você usa a sua fé, quando você usa a sua fé. Então os sinais acontecem quando eu acredito, amém? 5, né? Tinha um temor, sinais eram realizados. 5, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Mais uma vez, olha aqui, ó. Durante 2 vezes o Senhor está falando aqui sobre a união e a unidade da igreja. Tinham tudo em comum. Não tinham desavenças. A mesma coisa que um gostava era que o outro gostava. A mesma coisa que ele fazia era o que o outro também fazia. Tinham tudo em comum. A concordância, o espírito era o mesmo, que eles tinham tudo em comum. Amém? 6, vendiam as suas propriedades, atendendo à necessidade de cada um. Olha o que fazia, né? Hoje, o que os pastores falam, né? Venda a tua casa e dê para a igreja. Mas não era assim antigamente. Antigamente as pessoas vendiam a casa e repartiam. Se ele tinha 2, ele dava uma para o outro irmão morar. Por quê? Eles queriam que todo mundo estivesse em pé de igualdade. A mesma coisa que acontece lá fora está acontecendo hoje. O que é? As classes sociais. Nessa época não tinha classe social na igreja. Não tinha. Mas hoje tem. Hoje tem a classe baixa, a média e a alta. Dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da mesma igreja, mas não se misturam, né? Vê o irmão passar necessidade, mas não ajuda ele. Tem 5, 6 casas espalhadas, mas não dá para aquele que está morando de aluguel, passando necessidade. Porque é o meu reino, a minha justiça, o meu império. Não é verdade? Mas não era assim que acontecia na igreja primitiva. A igreja primitiva tinha tudo em comum, vendia as suas propriedades e atendia a necessidade de cada um. Amém? Mas isso aqui é tão complicado nos dias de hoje, irmãos, né? Tão complicado, porque às vezes até para ajudar alguém é difícil. Às vezes tu vai ajudar alguém e a pessoa diz, mas não precisava, né? Ah, mas o pastor falou lá na frente, eu fiquei com vergonha. Vai ficar vergonha de ser abençoado, irmão? Vai ficar com vergonha? A bênção é para você. Todos nós passamos por luta. Quando você tem que receber a bênção, receba. Amém? Porque quando você não recebe a bênção, você está impedindo a minha bênção também. Porque eu quero te abençoar, Deus quer me abençoar. Aí tu não recebe, nem tu recebe, nem eu recebo. É verdade ou não é? Então aprenda até a ser abençoado, meu irmão. Diariamente estavam aonde? No templo. Estavam diariamente no templo, na igreja. Estavam diariamente buscando, orando, louvando diariamente. Diariamente estavam buscando porque eles queriam mais do Senhor. Hoje se tu coloca 3 cultos na semana, a crente já está reclamando, já está murmurando, já não quer, porque é demais. Mas antigamente a igreja primitiva estava todos os dias, porque a cada dia era uma experiência nova, a cada dia era uma palavra nova, a cada dia era um alimento novo. Eles queriam, eles ansiavam, eles estavam famintos da presença de Deus, eles queriam mais do Senhor, mais do Senhor. Estavam diariamente no templo. E tem gente assim, irmão, que se pudesse ter meio culto na semana, era o suficiente para ele. Não é nenhum, é só meio. Já vi gente que já diz assim, olha, se o culto acabasse agora, já ia sair satisfeito. Não. Esse movimento acontece lá nos Estados Unidos e agora está chegando no Brasil. Tá? O que o ditado diz? Mente vazia é oficina do diabo, oficina do capeta. Pode observar. Crente que não congrega, meu irmão, ele anda gelado. Se passar um pinguim perto dele, o pinguim fica resfriado. Crente que não congrega, ele é carnal.
É carne pura. Vai falar alguma coisa e só solta carne, irmão. É só carne, só coisa da carne, é só coisa indecente. Quando é coisa indecente, é coisa que não devia estar falando, fazendo, porque não congrega. Amém? Então, olha aí, nós aprendemos com a igreja primitiva. Estavam constantemente, diariamente no templo, buscando. É cansativo, irmãos, porque muitos daqui trabalham, muitos se exaustam o dia todo, mas a recompensa sua vai ser no porvir, vai ser no céu. Você lá vai receber cada vez, olha, presta atenção, isso aqui é muito forte. Cada vez que tu chega no culto cansado, o teu galardão aumenta lá. Não entendeu? O galardão é a recompensa de Deus para cada um de crente. Olha aí, o meu galardão é diferente do teu, e vai depender de ti o teu galardão. Cada vez que tu chega aqui cansado, depois de um dia todo, o teu galardão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque é a recompensa de Deus para a sua vida. Amém? É a recompensa de Deus para a sua vida, meus irmãos. Para mim encerrar, vamos voltar lá no texto de Juízes, capítulo 2. Mas pastor, o que tem a ver esse texto aqui? Vou explicar para você. Eu falei tudo o que acontecia na igreja primitiva. Eu falei que a igreja primitiva tinha uma identidade, né? Estavam no templo todos os dias, estavam em comunhão, partindo do pão, nas orações, tinham tudo em comum, né? Vendiam suas propriedades, eles tinham uma identidade. E esse é o modelo de igreja que nós temos que seguir. Mas olha o que diz aqui o texto de Juízes capítulo 2, versículo de número 10. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que eles fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviu os Baalins. O que isso quer dizer? Preste atenção, vou resumir. Existia toda aquela geração que tinha acompanhado os milagres quando estava com Josué. Tinham visto o quê? Tinham visto o Rio Jordão se abrir, os milagres que Deus estava fazendo, né? Essa geração conhecia o Senhor, porque eles tinham sido testemunhas oculares dos milagres de Deus. Mas quando Josué morreu também toda aquela geração. Então uma outra geração nasceu que não tinha visto nada daquilo que Deus tinha operado, que não tinha visto nada daquilo que Deus tinha feito. Por conta disso, começaram a adorar a outros deuses. Sabe o que isso quer dizer? Que a nação de Israel perdeu a sua identidade. Aconteceu também com a igreja. A geração deste século é uma geração que não viu o que o Senhor fez lá no passado. A geração desse século é uma geração que não viu que Deus operava maravilhosamente lá no passado. Essa geração não viu o poder, a manifestação de Deus. Por conta disso, esta geração perdeu a sua identidade. A igreja brasileira não pode ser considerada a igreja de Cristo, porque estão propagando centenas de heresias. Hoje eu não mais tenho orgulho de ser pentecostal. Antigamente você tinha orgulho de dizer eu sou pentecostal, mas hoje não é mais motivo de orgulho, porque é do meio pentecostal que está saindo as maiores bizarrices, as maiores heresias, as maiores imundícias, as maiores coisas que estão praticando, é do meio pentecostal. São as coisas que não estão na Bíblia, são as coisas que estão desvirtuadas, as coisas heréticas. A igreja perdeu a sua identidade. Por quê? Porque não se parece com Cristo. Quando os apóstolos estavam fazendo uma obra, ganhando almas, apacentando as almas, as pessoas olharam para eles e disseram o quê? Eles são cristãos. Eles são cristãos. As pessoas olharam para os apóstolos e disseram: eles são cristãos, porque se pareciam com Cristo, andavam como Cristo, falavam como Cristo, pregavam como Cristo, são cristãos, parecidos com Cristo. Você pode ser considerado cristão. Você se parece com Cristo? Se colocasse Cristo do seu lado, você se parecia com Ele? Irmãos,
mediante o que nós estamos vivendo hoje na igreja brasileira, a igreja nacional, principalmente no Brasil, o que o Senhor está dizendo: resgate a sua identidade. Você pode ser um remanescente como Noé foi, em meio de uma geração perversa, de uma geração imunda, qual que Deus ia destruir tudo. Deus achou graça diante de Noé, porque ele fazia diferença. Ele era um remanescente, ele era diferente em meio à sua geração. Pode chamar você de fanático, de lunático, pode chamar você de crente santarrão. O importante é você ser um remanescente. O importante é você estar convicto de que você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus está exigindo em sua palavra. O importante é isso. Seja você um remanescente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Resgate a sua identidade. Resgate.